Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Permite-nos a misericórdia do Pai estarmos reunidos em nome de Jesus para mais uma noite de estudos das palavras sábias do Mestre. Esperamos, como sempre, contar com a espiritualidade amiga do Caminhando para Jesus, para que tenhamos uma noite iluminada de aprendizado, de conscientização, segundo as palavras do nosso irmão Flávio Lima, que será o palestrante da noite. Ele hoje vai abordar o tema Por que dezembro é um mês especial? E para iniciarmos os trabalhos da noite, pedimos a nossa irmã Regina para que realize a prece inicial, por favor. Senhor Deus, Pai de infinita misericórdia, agradecidos estamos por mais uma noite de estudos, que possamos aprender cada vez mais. E aqueles irmãos que se encontram nos hospitais, nos presídios, nas ruas, consigam receber a luz do amor do Mestre Jesus. Assim seja. Passa a palavra ao nosso irmão Luiz, que está à frente dos trabalhos da noite de hoje. Assim seja. Que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, vamos por iniciar os trabalhos da noite. Passando a palavra para nosso irmão Flávio. Muita paz. Boa noite a todos. Vamos tratar hoje de um tema muito interessante, que é por que dezembro é um mês especial. Vamos fazer o compartilhamento de tela para que a gente possa fazer esse acompanhamento do material que eu produzi. A primeira questão que salta aos olhos é minha pergunta, que ela tem em si uma indagação que traz uma constatação. É uma pergunta, mas tem uma constatação. E a constatação é que dezembro é um mês especial. Por que dezembro é um mês especial? Para nós que somos espíritas e cristãos, dezembro claramente é um mês especial porque é o mês que se convencionou chamar o mês em que houve o nascimento de Jesus Cristo, o nosso mestre e Senhor, que dividiu a história do mundo entre antes e depois de sua passagem aqui na Terra. Mas várias outras questões podem ser abordadas para demonstrar que dezembro é um mês especial. Ora, quando se fala que dezembro é um mês especial, a gente pode trazer aqui várias datas comemorativas que ocorrem no mês de dezembro. Muitas delas, para nós, podem se apresentar com algo pitoresco. Outras, não. São datas que têm uma grande relevância para a nossa sociedade. No dia 1, temos aí Dia do Numismata. Dia do Numismata é o dia que é comemorado, reservado, para aqueles que são colecionadores de moedas. Então, é algo assim realmente pitoresco. Mas, em geral, as datas do mês de dezembro, as datas comemorativas no mês de dezembro, estão no calendário, são datas que têm grande importância. Nesse mesmo dia 1, nós temos o Dia Internacional de Luta contra a AIDS. Aí vai, os dias vão seguindo e outras datas importantes vão aparecendo. Dia Internacional do Portador de Deficiência, no dia 3. Dia 5, Dia Internacional dos Voluntários para o Desenvolvimento Econômico e Social. Dia 4, Dia da Propaganda, a gente poderia dizer. E várias outras datas que têm destaque,
Dia 12, Dia Internacional da Criança, na mídia. Dia 10, Dia da Declaração Universal de Direitos Humanos, né? Várias datas que têm significado importante. A gente poderia falar sobre cada uma delas, mas não é bem o nosso objetivo aqui nessa exposição. Eu queria destacar, no entanto, por óbvio, né? O dia 25, que é o dia em que nós comemoramos o nascimento de Jesus Cristo. E neste mês de dezembro, nós temos uma data muito interessante do ponto de vista astronômico, que é um fenômeno astronômico que vai acontecer no dia 21, segunda-feira, 21 de dezembro, segunda-feira, que é a proximidade entre Júpiter e Saturno. Esses dois planetas geralmente só podem ser vistos através de uma luneta, através de um binóculo especial, através de um equipamento astronômico. Eles vão ficar alinhados. E esse fenômeno não ocorre desde a Idade Média. Então, a gente tem a oportunidade de ver esse fenômeno, que estará sendo bem visto aqui, né, para essa região que estamos próximos da linha do Equador, já no início da noite. Então, quem tiver uma luneta, quem tiver um telescópio bom, né, pode ser que consiga enxergar esse fenômeno muito peculiar. Bom, é óbvio que o mês de dezembro se destaca pelo nascimento de Jesus, né? É algo que a gente só tem a comemorar, né? Esse fato, a gente sempre comemora esse fato. E esse fato é algo que nos acompanha, né, durante todo o ano, porque todo ano nós estamos, como espíritas, né, procurando compreender a mensagem de Jesus, procuramos aplicar a mensagem de Jesus. Então, o Natal para o espírita é um Natal que, né, se dilarga, né, se amplia para outros meses do ano. Bem, dia 31, Réveillon, dia de São Silvestre, o dia da virada do ano. Mas já foram feitos estudos a respeito do mês de dezembro. E algumas curiosidades merecem ser compartilhadas. Primeiro, estudos científicos em universidade americana, na Universidade de Chicago, através de dados estatísticos, demonstraram que os nascidos em dezembro, eles têm uma propensão de viver mais do que as outras pessoas. São dados estatísticos, são estudos feitos e demonstram isso. Mas que têm uma menor propensão a doenças. Estudos da Universidade de Colômbia também, nos Estados Unidos, certo? Que, por algum motivo, tem menos doenças do que a média das pessoas. Talvez não seja nada que indique algo muito significativo, mas é uma curiosidade, né? Nascidos em dezembro têm maior facilidade para acordar cedo. Aí já é uma coisa assim meio controversa, né? Que eu conheço algumas pessoas que são de dezembro e não têm tanta disposição de acordar cedo, mas são dados estatísticos, né? São estudos que foram feitos em universidades sérias, agora a Universidade de Bolonha, na Itália, que traz essas informações. São consideradas atletas naturais, são pessoas que têm uma maior disposição atlética. Isso aí foram dados coletados e estudados pelas universidades de Essex, no Reino Unido, Alberta, Canadá, e outras universidades também que fizeram esse estudo.
a justificativa que eles colocam é que as pessoas nascidas em dezembro teriam mais exposição durante a gestação ao sol, e aí, né, a mãe, né, teve mais exposição ao sol, e por conta disso recebeu mais vitamina D a mãe recebeu mais vitamina D, produziu mais vitamina D, e isso fez com que o feto se desenvolvesse de uma forma com a propensão atlética maior do que as outras pessoas. Obviamente que isso é um dado estatístico, né? Se a gente for a fundo, a gente vai ver que existem excelentes atletas de ponta, que também não são nascidos em dezembro. Então, isso é apenas um dado mais de curiosidade. Bem, sugere também pesquisas que o mês de dezembro, as pessoas nascidas em dezembro, elas são menos queixosas, né? Tem menos alterações de humor do que as outras pessoas. E aí é bem interessante isso, né? Porque essas pessoas teriam um melhor humor. É bom saber isso, né? Mas não entendo que isso possa mudar muito nossa compreensão dos nascidos em dezembro. Não é só porque é nascido em dezembro que vai ter um humor melhor do que os outros, né? Comediantes, pessoas da área artística, também de ponta, muito talentosos, não nasceram em dezembro. Então, isso não é determinante para o futuro da pessoa. Bem, dezembro não é um mês especial apenas porque é o último mês do ano. Isso já seria algo especial. Ou porque tem datas comemorativas importantes, principalmente o Natal. Dezembro é um mês que geralmente fazemos um balanço anual de nossos atos, das nossas omissões, o que acertamos durante o ano e o que erramos. Costumamos avaliar a nossa conduta no decorrer do ano e fazer uma conferência com o que nós definimos no ano anterior. Será que as nossas metas, será que nossos objetivos do ano anterior foram de fato cumpridos no ano seguinte? Muito dificilmente a gente consegue atingir todas as metas. Mas é um ano que nos permite uma reflexão bastante importante. Será que nós estamos no caminho certo? Será que nós devemos mudar alguma coisa para efetivamente atingir aqueles objetivos que a gente se propõe? Porque, veja, se você estabelece objetivos e esses objetivos não são atingidos, a cada ano acontece a mesma coisa. Você estabelece objetivos, quando vai conferir no ano seguinte, não atingiu nenhum. Então, algo está acontecendo no decorrer do ano que faz com que seus objetivos não sejam alcançados. Então, é melhor repensar, é melhor rever a sua conduta para que você possa chegar aos objetivos que você mesmo se propõe a atingir, né? Isso é bastante importante. É um momento de reflexão, portanto. Reflexão do passado e de planejamento do futuro. Quando a gente planeja, a gente pode indicar um ponto a se atingir e se organizar para chegar lá. Costuma dizer o seguinte: se nós não tivermos um lugar para chegar, nenhum caminho nos será favorável. Por quê? Porque a gente sempre continuará perdido. Então, é importante ter planejamento, é importante ter metas, é importante ter um caminho mais ou menos para onde você quer chegar. Dezembro, portanto, nos permite, nos convida a refletir sobre novas condutas, sobre a construção de planos, sobre a fixação de metas, sobre pensar no futuro e avaliar, portanto, o que poderíamos fazer e o que não fizemos. Bem como avaliar
por que agimos de determinada forma, mesmo quando nos comprometemos a ter uma conduta diferente. Dezembro é um mês especial por outros motivos também, sem dúvida. Veja, essa representação aí é da Mafalda, né? Mafalda foi a principal personagem do cartunista, do escritor Quino, um argentino, que nos deixou esse personagem. Ele faleceu agora no ano de 2020. E Mafalda é um personagem, uma menininha, que está sempre questionando, está sempre perguntando, está sempre fazendo perguntas inconvenientes, mas perguntas inconvenientes porque elas tocam em determinados pontos que as pessoas já assentaram como verdade. Então, eu acho que dezembro nós temos que agir um pouquinho como Mafalda, ou seja, sermos críticos com a nossa conduta e até com a nossa forma de pensar. Vamos tentar refletir um pouco mais neste mês de dezembro. O mês de dezembro provoca, no entanto, uma mudança na psicosfera planetária. Ela se transforma para melhor. A humanidade se torna mais compreensiva. A sociedade mais fraterna, a família mais amorável, as pessoas mais afáveis. E as pessoas são mais fraternas, mesmo que às vezes apenas demonstrando a fraternidade pela entrega de um presente material. Em geral, as pessoas se tornam mais caridosas e atenciosas com o outro. Muitos começam a fazer caridade e ser mais gentis. É um momento em que os sorrisos aparecem mais facilmente. Palavras como obrigado, dá licença, me desculpe, por favor, me perdoe, ocorrem com mais facilidade que nos outros meios. E isso faz com que o ambiente, a psicosfera planetária, ela tenha uma alteração vibracional. E aí a gente se sente melhor em dezembro. A gente é tomado por aquele espírito natalino, vamos dizer assim, aquele bem-estar, tudo isso por conta dessa alteração na psicosfera. E aí é algo que, só por isso, já faria do mês de dezembro um mês muito especial. Veja só, aqui uma representação da Terra sendo iluminado pelo Sol, né? E aí abastecendo as nossas baterias para os meses seguintes, fazendo com que nós recebamos essas influências positivas, essas energias positivas do mês de dezembro, para que a gente possa iniciar o ano melhor. Iniciar o ano já carregados de energias positivas. Então, essa é a ideia, essa é a mensagem aqui que eu estou tentando passar neste momento. Se dezembro é um mês que nos conduz à reflexão, ao planejamento e à renovação das esperanças por um ano melhor, o que podemos fazer para concretizar nossas metas? Ora, cada um tem sua estratégia. O que vai fazer para concretizar metas? Eu vou escrever as metas no papel e vou estabelecer meses para atingir determinadas metas, colocar essas metas com pontos positivos, o que é que pode ajudar, o que é que pode afastar, dificultar o cumprimento da meta e procurar, né, ali detalhar como fazer para alcançar qualquer meta que a gente estabeleça. Agora, eu acho que é mais importante do que escolher a meta, mais importante saber como chegar na meta, é escolher
que metas nós devemos perseguir, que metas nós devemos atingir. Ora, geralmente nós costumamos estabelecer as nossas metas através de questões materiais. Este ano, 2021, eu quero comprar uma casa, quero iniciar um curso, quero aprender um idioma, ou quero aprender um idioma novo, quero fazer aquela viagem dos sonhos. Né? Agora está um pouco difícil a gente estabelecer essa meta. Mudar de emprego, se aposentar, se casar, ou se separar, iniciar um negócio, perder peso, fazer exercícios, ler mais, ler determinada coleção, dar palestras no centro, me engajar num trabalho comunitário, várias metas a gente pode fazer. Bem, todas as metas são importantes. A maioria das metas que eu falei aqui, elas têm nitidamente o caráter material. Comprar casa, fazer viagem, iniciar curso. E as nossas metas espirituais. Será que a gente faz metas espirituais? Será que a gente tem condição de fazer metas espirituais para a nossa própria condição espiritual? Eu penso que sim. Eu penso que é possível, sim, a gente estabelecer algumas metas no aspecto espiritual. Como? Ora, esse ano eu vou tentar diminuir um defeito que eu possuo. Eu tenho um defeito, vários, né? Mas vamos imaginar que algo lhe incomoda, como por exemplo, olha, quando eu fico irritado, eu tenho dificuldade de me controlar, eu digo algumas coisas e depois me arrependo. Então, será que eu posso tentar reduzir esse defeito que eu possuo? Né? Eu tenho um defeito muito grande, eu tenho um defeito que eu sou muito mão de vaca, eu não gosto de fazer doação, não gosto de ajudar ninguém, entendeu? Então, eu posso estabelecer metas no sentido de reduzir, atenuar esse defeito que eu possuo. E por aí vai, cada um se conhece, cada um sabe aonde o calo aperta. E aí a gente pode estabelecer de forma semelhante às metas materiais. Dos caminhos pode ser você, toda noite, antes de dormir, você pensar 5 minutinhos, o que é que eu fiz durante o dia que eu não deveria ter feito. E aí você faz esse levantamento, e aí nesses 5 minutos você diz, puxa, eu errei aqui. No próximo dia eu vou tentar não errar como eu errei neste dia. E aí a gente vai tentando fazer esse trabalho, né? E essas metas espirituais podem também ser acompanhadas com as metas materiais. E no próximo dezembro, você faz o acompanhamento. O que é que eu acertei? O que é que eu melhorei? O que é que eu não melhorei? E o que é que eu posso fazer para melhorar? Bom, somos espíritos envoltos em matéria e não o contrário. Não somos matéria envoltos em espírito. Devemos cuidar do corpo, sem dúvida, porque um corpo saudável é essencial para que melhor possamos cumprir o nosso papel terreno. Mas não podemos nos esquecer do espírito, que, na verdade, o espírito é o ponto de partida para que possamos desempenhar nossa missão terrena. Você pode ter tudo que o dinheiro tem, que o dinheiro possa comprar, pode ter um corpo perfeito, você pode ter a melhor educação do mundo, conhecendo várias línguas, pode falar sobre qualquer assunto, mas se você não tiver paz consigo mesmo, nada disso para você será relevante. Nada material é capaz de preencher o vazio que somente uma palavra pode preencher.
Que palavra é essa? Que palavra faz com que o nosso espírito seja abastecido? Amor. Amor é a palavra que nos preenche plenamente. Sem amor não somos nada. Com amor, nada nos parece faltar. Olhe, quando estamos apaixonados, né? Isso acontece em alguns momentos da vida, mas quando essa paixão nos toma, parece que tudo para nós está perfeito. O mundo ficou perfeito. Por quê? Porque o seu espírito está cheio de amor. E quando o espírito está cheio de amor, você sente como se nada lhe faltasse. Todo você está preenchido. O amor é a chave para nosso futuro, nosso progredir, nosso viver melhor. Não nos esqueçamos das lições perpétuas do nosso Mestre, Senhor Jesus Cristo. Jesus foi inquirido pelos fariseus, indagando-o sobre o grande mandamento da lei. E ele disse: amarás o Senhor, vosso Deus, de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. É o maior e o primeiro mandamento. E eis o segundo, que é semelhante àquele: amarei vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses mandamentos. O que é que há de comum entre o primeiro mandamento e o segundo mandamento? O amor. O amor é essa chave que abre as portas para a nossa evolução espiritual. Lembremos da carta de Paulo aos Coríntios, talvez uma das mais belas cartas já lidas aqui por nós na humanidade. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como o sino que tine. Ou seja, seria sem sentido. Se eu falo, por melhor que seja, se eu tiver eloquência dos maiores oradores, se eu tiver inteligência dos maiores sábios, mas se eu não tiver o propósito do bem, do amor, a minha palavra não terá força, será vazia, será metálica, será estéril. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Mesmo se nós fôssemos tão poderosos a mover montanhas, a conhecer toda a ciência, mas vejam, o que a gente faria com toda essa força? O que a gente faria com todo esse poder? Se você não tiver amor, tudo isso será estéril. Você não vai produzir o bem, que é o nosso destino que Deus nos atribuiu. Praticar o bem, realizar o evangelho de Jesus. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Porque mais do que o ato em si, a intenção, o objetivo, a finalidade é fundamental para que a gente possa cumprir o nosso papel. Para que a gente dê sentido aos nossos atos. E nada mais importante, nada mais sublime e valoroso quando os nossos atos estiverem imbuídos pelo amor. O amor é sofredor,
é benigno, o amor não é invejoso. Não trata com leviandade, não se ensoberce. O amor não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça. É interessante. Veja, o amor, ele não admite a injustiça. Na medida em que nós nos insurgimos contra a injustiça, nós estamos expressando o nosso amor. Veja que quando alguém muito próximo de nós, um filho, né, sofre uma injustiça, nós vamos lá defendê-lo. Então, esse amor também se revela na medida de não aceitar as injustiças, mas folga com a verdade. A verdade representa para aquele que ama um sentimento muito bom, um sentimento muito profundo de que está sendo feito o bem. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Palavras de Paulo de Tarso na carta aos Coríntios. Jesus nos convoca em todo o seu evangelho a amar a Deus e ao próximo. Nos clama para nos libertar de nossos defeitos, que nos impede de alcançar a plena felicidade. Nos convida a substituir nossa essência pobre, limitada e pequena por uma visão ampla, rica, majestosa e ilimitada. O amor é a chave que abre as portas da evolução espiritual. Dezembro é o mês em que Jesus está mais presente na mente das pessoas do que qualquer outro mês do ano. Só por isso, dezembro também seria um mês especial. Santo Agostinho nos ensina: ama e faz o que quiseres. Se calares, calarás com amor. Se gritares, gritarás com amor. Se corrigires, corrigirás com amor. Se perdoares, perdoarás com amor. Se tiveres o amor enraizado em ti, nenhuma coisa senão o amor serão os teus frutos. Veja que mensagem importante. Veja que mensagem significativa. É justamente isso que Jesus quer que façamos. Que enraizemos o amor em nossa forma de pensar e agir. Que o amor nos motive, nos conduza e fundamente todos os nossos atos. Todos somos destinados a amar plenamente. Renovemos nossas ideias e atitudes. Vejam, quando nós fazemos o bem, nós sentimos, né, aquele sentimento, né, aquele bem-estar. É um bem-estar que nos invade. Né? Mas nós temos momentos em que fazemos isso. Mas quanto mais a gente substituir, né, as nossas ações, a motivação por nossas ações, porque nossas ações são motivadas por várias razões. Por exemplo, a raiva, a gente pode motivar a nossa ação. A inveja, o orgulho, o egoísmo, tá certo? Tudo isso pode conduzir às nossas ações, pode fundamentar nossas ações, certo? Mas à medida que a gente for substituindo o fundamento, a nossa motivação, certo? Pelo amor, nós vamos nos sentindo cada vez melhor. Então, o amor, sem dúvida, é uma chave maravilhosa
para abrir sentimentos de plenitude. E Jesus é o caminho. E Jesus é o amor. O amor edifica, o amor acolhe, o amor impulsiona, o amor ensina. O amor é a força que transforma o destino, André Luiz. O amor embeleza. Uma pessoa que ama parece ser mais bonita. Não é verdade? A gente olha assim, veja só como fulana está bonita. O que é que você tem? Você tem uma coisa diferente. Não, porque eu estou apaixonada. Então o rosto da pessoa já fica mais bonito. O amor nos impulsiona, porque por amor você tem coragem de fazer coisas que você não faria. O amor nos ensina, porque através do amor a gente aprende. O amor edifica, ele está construindo. O amor encanta, apaixona, ilumina. O amor agrega, mas também amedronta. Por que ele pode amedrontar? Porque aqueles que não amam têm medo daqueles que amam. Aqueles que não amam podem ser perigosos. Foi assim que aconteceu com a presença aqui de Jesus. Jesus era um homem perigoso. Por quê? Porque ele amava intensamente. E ele mostrava as contradições da sociedade. E as pessoas ficaram com medo. Então, o amor pode também amedrontar. O amor nos dá esperança. O amor é o caminho. E o caminho é Jesus. O nosso destino é evoluir e substituir o que nos move. Em geral, coisas materiais. Mas devemos substituir essas coisas materiais pelo amor ao próximo. Quanto mais modificamos nossa forma de pensar, substituindo nossas atitudes impulsionadas pela vaidade, orgulho, inveja, ódio, mesquinhez, pelo amor cristão, mais nos aproximamos de Deus. Mais nós cumprimos aquele caminho que Jesus nos legou. Jesus, quando esteve aqui na Terra, ele nos mostrou o caminho. Eu sou o caminho. Foi isso que ele disse. Quando ele diz eu sou o caminho, ele quer dizer mais do que ele pessoalmente, como ser humano, naquele momento, era o caminho. O evangelho dele era o caminho. Mas o caminho para quê? Para a salvação, para alguns que acreditam na palavra salvação, mas para nós espíritas é o caminho para chegar a Deus, é o caminho para evoluir. O caminho é o evangelho de Jesus. Mas substituir o que nos motiva, substituir as nossas ambições, os nossos desejos pelo amor ao próximo, não é algo simples, não. É algo que é necessário um trabalho, certamente, de várias encarnações. E nós estamos nessas encarnações. Nós estamos nessas diversas encarnações. E nós vamos continuar reencarnando quantas vezes forem necessárias para que a gente cumpra o mandamento de Jesus. Para que nós, ao final, possamos alcançar a nossa angelitude, que chegará ao seu tempo. O mês de dezembro nos chama a esse exercício, ao exercício de substituir esses sentimentos que nos motivam pelo amor cristão, pelo exemplo de Jesus.
Agora, para essa substituição, esse exercício deve ser diário. Agora, não nos devemos, vamos dizer assim, nos preocupar sobre a demora da nossa evolução. É lenta. Não podemos dar um passo maior do que a nossa perna. Não queremos modificar nossa condição espiritual de uma hora para outra, de um dia para outro, de um ano para outro. Mas mesmo que nossa evolução seja lenta, podemos estabelecer metas evolutivas, pequenas, modestas, metas que estão ao nosso alcance. Mas, mesmo que nossas metas sejam modestas, devemos ser audaciosos em nossa persistência. Temos que persistir. Temos que insistir. Temos que saber que podemos muito mais do que imaginamos. Podemos evoluir. Pouco a pouco. Podemos melhorar. E essa melhora pode começar dentro da nossa própria casa. Fazendo coisas que nós sabemos que deveríamos fazer diferente. E aí, com isso, a gente vai melhorando em algum ponto, em algum aspecto. Mesmo que seja um pouco. Já será relevante, já será importante. Qualquer evolução para nós é importante. No livro Renovando Atitudes, o espírito Hamed diz: somente se dá aquilo que se possui. Como, pois, exigir amor de alguém que ainda não sabe amar? Como requisitar respeito e consideração de criaturas que não atingiram o ponto delicado do sentimento que é o amor? Quem dá afeto recolhe a felicidade de ver multiplicado aquilo que deu. Mas somente damos de conformidade com aquilo que podemos dispor no ato da doação. Há diversidades de evolução no planeta. Homens mal saídos da primitividade campeiam na sociedade moderna ensaiando os primeiros passos do instinto natural para a sensibilidade amorosa. Ou seja, para que a gente possa dar amor, nós precisamos nos preencher de amor. Nós precisamos estimular o nosso amor, a nossa capacidade de amar. Na medida que nós vamos mudando o nosso padrão mental, nós vamos melhorando a nossa capacidade de amar. Quem é o grande beneficiário disso tudo? É aquela pessoa que recebe amor? Não. Somos nós mesmos. Nós mesmos é que mais nos beneficiamos dos nossos melhores atos. Ora, quem já fez a caridade, quem faz caridade, sabe que se toma uma sensação indescritível de realizar o bem. Imagine você somente realizar o bem. Imagine você somente pensar o bem. Imagine todos os seus atos, todos os seus pensamentos estarem unicamente voltados para o bem. Que sensação, né, prazerosa nos espera. Se o amor é um sentimento tão sublime e elevado, e será que temos a real capacidade de amar? Sem dúvida. Somos destinados ao mais elevado sentimento do amor. Por mais grosseira que seja a pessoa, ela tem uma potencialidade inata de amar. O amor compõe a nossa centelha divina. Está lá, a nossa centelha divina. Aquela centelha que Deus nos fez, que Deus criou
o nosso espírito. Essa centelha divina, ela tem lá a potencialidade de amar. Embora nós nasçamos ignorantes, nós nasçamos sem conhecer de nada, mas temos essa capacidade inata de amar. Está no âmago mais central do caráter do nosso ser a capacidade de amar. O amor nos planifica, nos preenche, nos fornece objetivo e sentido. Se vocês forem pegar qualquer pessoa que diz que a vida perdeu sentido, pode ir atrás, que a pessoa não está amando. A pessoa não está amando. Porque o amor nos dá sentido. Não necessariamente um amor num relacionamento carnal, mas o amor que se tem para o terceiro, o amor que se tem para uma pessoa desconhecida, o amor que se tem para o planeta. Tudo isso nos preenche, tudo isso nos faz bem. Quanto mais capacidade de amor nós temos, melhor nós nos sentimos. Dezembro é um mês especial. É um mês que nos convida a lembrar que Jesus esteve aqui para realizar uma missão sublime em nosso benefício. A mais nobre que se pode ter. A de nos mostrar o caminho para Deus, por suas lições e seu exemplo de coerência. Porque Jesus, ele foi levado ao suplício por sua coerência, por sua lição. Porque ele teve oportunidade de dizer que não era o rei dos judeus, mas ele disse, não, eu sou. Por quê? A coerência, certo? A missão que ele tinha. O exemplo que ele estava nos dando. Aquilo era muito mais importante do que a integridade física dele. Ora, entre tantos adjetivos elevados que podemos atribuir a Jesus, sem dúvida, a condição de mestre talvez seja o que mais reflete seu papel aqui na Terra. Há uma passagem em João 12 que bem diz essa ideia que eu estou passando aqui. Após haver lavado os pés dos seus discípulos, tornou a vestir sua capa, voltou a sentar-se à mesa e lhes indagou, Jesus indagando os apóstolos. Compreendeis o que vos fiz? Quando ele, ali na ceia, na última ceia, ele lava os pés dos apóstolos. Vós me chamais mestre e Senhor, e estáis certos, pois eu de fato o sou. Mestre e Senhor. Desta maneira, se de vós eu sou Senhor e mestre, e ainda vos lavei os pés, igualmente vos deveis lavar os pés um dos outros. Jesus nos convida a servir ao próximo. Dinheiro, poder, inteligência, força, habilidade, nada justifica um impedimento para que não cumpramos essa lição. Façamos aos outros o que gostaríamos que fizessem para conosco. Lavemos os pés dos outros, de tantos quanto pudermos, como Jesus nos ensinou. Não apenas em dezembro, mas em todos os meses do ano, que façamos de todos os meses do ano um novo mês de dezembro.
tornando todos os meses do ano tão especiais como dezembro. Eu vou contar para vocês uma história que eu li hoje, por coincidência, que é muito interessante, que vai ter uma aplicação aqui à ideia que nós estamos desenvolvendo, que é o seguinte. Uma professora de antropologia, chamada Margaret, não sei se é americana ou inglesa, tem mais jeito de inglesa, estava dando uma aula na universidade. E aí perguntaram a ela: professora, qual foi o primeiro sinal indiscutível que a humanidade começou? O homem começou a ser considerado como homem. Um ser pensante. E aí Margarete disse: o que vocês acham? E aí os alunos, né, naquela ânsia de responder a professora, começaram. Foi a pedra lascada, a primeira pedra lascada que foi encontrada, aquilo ali representa que a humanidade começou ali. Não, foram os instrumentos de pesca. Não, foi o arado, quando o homem começou a arar a terra, preparar a terra, então a humanidade começou ali. Não, foi quando o homem começou a trabalhar em grupo. E aí, Margarete disse: não. O primeiro sinal que a humanidade começou foi através de um osso. E aí os alunos: osso? Que conversa, professora? Que história é essa de osso? Foi um osso. Um osso que estava consolidado depois de uma fratura. E os alunos ficaram ali procurando a resposta para aquilo, né? Por quê? Por quê? Por quê? E até que um aluno disse: professora, eu sei por quê. Então diga. Porque os animais, quando o animal quebra, e foi um osso da perna, foi um osso da perna, eu não sei se foi o fêmur ou um outro osso, mas é um osso da perna, e um osso importante, certo? Não sei se foi a tíbia, não sei, eu não vou nem falar aqui de osso, que eu não sou da área, mas um osso importante. E aí eu sei que o aluno disse: porque o animal, quando quebra a perna, ele morre. Porque os outros animais não ajudam mais aquele. Ele passa a não ser útil para o grupo, ele não pode mais caçar, ele não pode mais defender o grupo, ele não pode mais cuidar dos filhotes, ele não pode mais desempenhar nenhuma tarefa. Então, é deixado para morrer. Mas esse osso consolidado era a prova que aquele ser humano, um ser humano, cuidou daquele que teve a perna quebrada. E ele teve tempo de consolidar o osso quebrado. E nesse período ele foi alimentado, ele foi cuidado, ele foi protegido. Então, a humanidade inicia um cuidado ao outro. E ela progrediu e continuará progredindo com um cuidado ao outro. Posso dizer, com amor. Então, esse é a exposição que eu gostaria de apresentar para vocês. E eu estou aberto a perguntas, questionamentos, alguma observação. Fico à disposição.
Mas aproveitando, Flávio, essa sua explanação, onde você abordou com muita propriedade, digamos, a importância do mês de dezembro, focando Jesus, e a gente se reportando aos anseios da materialidade, dos presentes, como se fosse a forma de fraternidade, eu digo que esse presente representa alguma coisa, mas na reflexão que você tanto bem disse, era bom que nós pudéssemos ter uma reflexão como nós estamos presentes na sociedade. Como é que nós estamos nos comportando? Esse presente é nos comportando. E é sempre bom, você falou na psicosfera, realmente, isso tudo muda. O clima do mundo modifica-se totalmente. Aí, como você também diz, por que não fazer o dezembro de janeiro a janeiro, né? Contínuo, né? Permanente. Mas isso tudo, Flávio, a gente acredita que é um processo de conscientização e que os tempos vão mudando e a gente vai observando que isso tudo vai tendo processo de evolução lento, como você bem disse, mas cada um a seu tempo, né? É isso? Com certeza. Bom, pelo visto, todos estão assim satisfeitos com a sua abordagem, com a sua explanação. Vamos agradecer ao Criador por mais uma oportunidade e pedir a você que, por favor, faça a prece de encerramento. Senhor Deus, Mestre Jesus, irmãos da espiritualidade, só temos que agradecer por mais essa oportunidade de aqui me encontrar para falar algumas palavras, que muitas delas foram recebi por intuição e que versam sobre tema, né, me parece importante, que é a questão do mês de dezembro, né, que nós possamos sair daqui, voltar para os nossos afazeres, as nossas obrigações, a nossa diversão, a nossa vida normal, e que a gente possa refletir sobre tudo que a gente ouviu, que eu ouvi também, que eu disse também se aplica a mim, né? Que a gente possa pensar como é que a gente pode melhorar, como é que a gente pode evoluir. E a gente sabe que Deus, que Jesus nos dá todas as condições, todos os instrumentos, tudo aquilo que nós precisamos para evoluir. E assim, eu agradeço a Deus, a Jesus, aos irmãos da espiritualidade, por mais essa oportunidade. Muito obrigado. Sim, seja. E assim, meus irmãos, encerramos os trabalhos da noite. Muita paz e uma boa noite para todos. Boa noite.